É o seguinte, nesses últimos dias eu tive a oportunidade de encontrar umas criaturas com menos da metade da minha idade. E eu estava conversando com elas ali, discutindo sobre trabalho, até eu me dar conta que não se trata de não entender de política. Elas simplesmente não estavam nem aí para política. Contraindicando a vontade do Ederson, que é mais preocupado com a fotografia, com a arte. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou colocar uma caixa feia. Dentro dessa caixa feia tem uma coisa que vai ser muito importante para a gente falar. Então, depois de muito provocá-los nesse assunto, eu reparei que eles não davam tanta bola assim aos 17 anos de idade para um assunto como política, direita, esquerda. E aí eu tive uma ideia de falar de um assunto que, bom, eu acho que se eu trouxer esse negócio aqui, é uma coisa frágil realmente que tem aqui, a ideia de um mundo que é polarizado. Essa escultura, ela traz para mim, pelo menos, uma ideia de polarização. É óbvio que eu acho que a pessoa que foi lá fazer esse mundo aqui com duas pessoas abraçadas, cada um de um lado, eu acho que ela não pensou, já sei, eu vou representar numa escultura a polarização. Mas quando eu bati o olho, eu pensei nisso. Essas duas pessoas aqui que estariam em disputa, acho que a frente fica até melhor assim, se bem que não tem frente, mas elas estão em disputa por duas visões, talvez, de mundo, duas posições antagônicas, né, cada uma de um extremo. Isso talvez represente melhor a ideia de polarização do que muita coisa que eu já vi por aí. Gostei muito disso aqui. Apresentado o mundo aqui, vou deixar ele por aqui de lado. E quero fazer uma conta aqui agora, para mostrar que talvez esses garotos que eu conheci, eles não estejam aí muito no campo da exceção, e sim da regra do que tem acontecido hoje. Se a gente pensar que 212 milhões é o número de brasileiros, desses 212, 168,7 milhões é o que está nas redes sociais. Desses, a gente tem 157,8, ou seja, menos do que os usuários das redes sociais, como eleitores aptos a votar. 157 milhões o número de eleitores. Desses, 27 milhões se manifestaram nas redes sociais a respeito de política. Mas desse universo de 27 milhões, só 8,7 tinha relevância no sentido de alcance, número de seguidores, engajamento. E dentro disso, um universo de apenas 1 milhão fala de um modo radicalizado, como extremista digital. Ou seja, isso daqui equivale a menos de 0,5% do número de brasileiros que a gente tem. Ou seja, quase todos os brasileiros não podem ser enquadrados nesse mesmo campo do 0,47%. Ou seja, só menos de 0,5% da população brasileira faz o barulho que talvez justifique a opinião de muitos que dizem o Brasil está polarizado. Menos da metade da população está respondendo por toda ela. E talvez essa representação do mundo dividido na disputa por visão de dois lados, duas correntes, isso talvez não dê conta de representar grande parcela da sociedade. Afinal de contas, de 2018 para cá, no auge dos nossos embates, talvez as pessoas nesses últimos anos, as pessoas que não vivem de política, elas tenham se ocupado de suas vidas, cuidado de como trocar seus carros, ou então de adquirir um carro, ou então de empreender uma grande reforma, comprar uma casa, enfim, outros projetos que foram sendo tocados, já que a vida não parou
para saberem se direita ou esquerda era melhor, porque as pessoas precisavam viver, né? E dentro disso, parece que essa geração mais nova que está compreendendo isso não tem demonstrado o mesmo calor, a mesma vontade de entrar para o debate político, porque as estatísticas que o Tribunal Superior Eleitoral mostraram, elas mostram que a juventude não está aquecida da mesma forma que no passado, há alguns anos, estava para se envolver no debate político, na disputa de polarização, e o assunto perdeu força, como todos os assuntos que a gente discute no país, e eles ganham grande força, com o tempo eles perdem o mesmo vigor. A polarização, da maneira como nós a vemos hoje, na nossa ideia, ela também não é uma novidade, portanto não tem condições de a gente dizer que esse é o assunto que mais nos mobiliza. Talvez a gente hoje tenha, por exemplo, o jogo de tigrinho como um assunto muito mais falado do que polarização, que não é nenhuma novidade e já deu no saco para muita gente. É por isso que a gente falou, talvez em outro vídeo que eu não sei se já foi ou se ainda vai ser, a respeito de eleitores de esquerda que votam no candidato da direita e eleitores de direita que votam no candidato da esquerda, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesse ano de 2026, o que é um assunto bem interessante. E, voltando à questão da bolha, aquilo que a gente discutiu, o mundo polarizado, um mundo que só caberia uma das duas visões em disputa, a bolha, ela existe, mas dentro dela, quem parece ocupar, além desses extremistas que representam muito pouco da comunidade digital do Brasil, talvez sejam os políticos. Talvez todo mundo que trabalha diretamente com política, ou que é político, ou que assessora, trabalha para político, e vive isso com muito mais intensidade do que quem está lá tocando sua vida, apenas considerando que a escolha entre direita, esquerda, candidato A, candidato B, diz respeito a uma obrigação cívica que ele tem que ir de votar, e apenas isso, sem comprometer os demais 300 e tantos dias do ano da pessoa, talvez essa pessoa não esteja tão inebriada com o assunto da mesma forma que quem lida diretamente com ele e esteja buscando na polarização uma razão para fazer sua campanha, o que significa que esse mundo ele está perdendo força e talvez a gente precise de outra imagem para representá-lo e os políticos precisem talvez estudar uma outra forma de trabalhar essas diferenças de visão menos maniqueístas e menos radicalizada, porque isso parece não comportar. É isso? Eu saio pela direita ou pela esquerda agora? Eu vou embora, né? A gente volta com mais números. Aliás, se você quiser ver outras estatísticas, outros números, outras esculturas ou coisa do tipo, segue a gente, se inscreve no canal Odeio Política, acompanha a gente pelo Spotify, a gente está também com o canal no Spotify e a gente vai seguir produzindo conteúdo e até a próxima. Tchau. Tchau, né?